Você entraria numa luta sem saber quem é seu adversário? Eu sou o Matheus Germano, esse é o meu canal e aqui você encontra todos os dias um vídeo te ajudando na rotina de empreender. Você que é curioso, empreendedor, tem vontade de abrir um negócio, ou já tem o seu negócio consolidado, mas sente que precisa de alguma ajuda e estar sempre em constante atualização. Este é um canal onde você deve se inscrever. Então já faça isso agora para você não esquecer de fazer isso depois. E a pergunta que eu fiz é exatamente essa mesmo. Você entraria numa luta sem saber quem é seu adversário? Entraria? Sairia na mão com alguém sem saber quem é a outra pessoa? É exatamente isso que muitos empresários fazem hoje no Brasil. Como assim, Matheus? A leitura do mercado é uma coisa extremamente necessária. A visibilidade que você precisa dar para isso, você precisa olhar para isso antes de abrir o seu negócio. Antes de abrir o seu negócio, você precisa olhar para isso. E talvez seu negócio já esteja aberto. Quando seu negócio está aberto, ainda mais você precisa estar atento a isso. Ainda mais. Olhar no que está acontecendo, no segmento, enfim. Vou te dar um exemplo do meu segmento. Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade. E hoje, em pleno 2026, existem vários, não é um, não é dois, são vários, mas muitos mesmo. Contadores que imprimem boleto e mandam para o cliente. Contadores que passam para pegar nota fiscal do cliente. Cara, isso não existe mais. Leitura de mercado. É extremamente necessário você ter uma boa percepção do que está acontecendo, para ver se o seu negócio está fora, né, do que está acontecendo na realidade, para ver se você está extremamente bem direcionado, para ver se não tem uma nova onda surgindo, né? Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. E a intenção com esse vídeo é que você saia daqui mais preparado e com insights e com ações práticas para operar no seu negócio todos os dias. Beleza? Então vamos lá. Eu queria começar a discorrer sobre esse tema, eu queria falar e te provocar a pensar sobre este assunto, fazendo 4 perguntas para você. 4 perguntas que farão você repensar sobre a sua percepção de mercado para o seu negócio, ou te dará uma noção do que olhar e analisar para o plano de negócio que você está montando, para a empresa que você sonha em abrir, enfim, para você conseguir ter uma noção boa da realidade atual. Vamos lá? Vamos lá, mas antes de eu fazer essas 4 perguntas, eu queria te mostrar por que é tão importante você pensar nisso, por que é tão importante você olhar para o mercado. Além disso tudo que eu já te falei, existe uma coisa no plano de negócio que muitas vezes ele é ruim, muitas vezes você precisa reformular, muitas vezes o caminho que você está fazendo da sua empresa não é bom. Deixa eu falar uma coisa para você, não leva para o seu coração, tá? Coloque amor nas minhas palavras. Às vezes o seu negócio, que é um sonho, ele é uma caca. O fato da sua esposa, do seu marido te apoiar e te incentivar, não significa que é um bom plano de negócio. O fato da sua família te apoiar no seu negócio não significa que ele é viável, que é sustentável, que é bom. Então, por isso que você tem que olhar para o plano de negócio e olhar para o mercado atual, para ver como que está o segmento disso que você quer seguir. Primeira pergunta que eu faço para você. O mercado é grande o suficiente? Poxa, mas a gente vive numa era digital, né? Poxa, tem mercado para todo mundo. Eu concordo, tem mercado para todo mundo. Inclusive a concorrência ela ficou muito mais equilibrada nesse sentido, né? Deu voz para muitas pessoas. Só que você precisa ver se o seu negócio ele tem mercado suficiente. Como assim, Matheus? Vamos supor que você está localizado, enfim, num local serrano, né? Vamos colocar aqui, você está em Campos do Jordão. Campos do Jordão. O que você vai abrir em Campos do Jordão? O que dá para a gente abrir em Campos do Jordão? Uma piscina, uma cachoeira natural para alta temporada o pessoal aproveitar. Especificamente para mergulho. Cara, não sei se tem mercado.
entendeu? Ah, eu vou vender, sei lá, vou vender protetor solar dentro do prédio. Poxa, tá todo mundo coberto, todo mundo é de uma sala, por que vão comprar um protetor solar? Entendeu? Esses exemplos bem simples, mas que fazem a gente pensar nisso. Poxa, o local onde eu estou inserido, o local onde eu quero atender, ele tem demanda? Tem mercado? Dá para crescer? Dá para estruturar? Ou não? É uma coisa extremamente inviável? Entendeu? A gente precisa ter esse tipo de percepção, né? Senão a gente está vendendo daqui a pouco coisa que não faz sentido nenhum para ninguém. E daí a gente se frustra, acha que o mercado e a gente começa a achar culpado. Poxa, o governo não ajuda, é o governo desse lado ou é do outro lado. Não, o seu plano de negócio que é ruim. Você que não fez uma análise de mercado boa, né? Então, como que a gente, de maneira prática, faz isso? Olhando para o nosso negócio. Então, poxa, eu quero abrir um negócio do segmento de... Quero abrir um escritório de advocacia. Poxa, eu quero atender na minha cidade. Ou umas 3 cidades aqui perto da minha. Como que eu vou fazer a leitura desse terreno? Né? Dando um exemplo qualquer. Cara, Google, ferramenta grátis. Ferramenta grátis. Você não precisa fazer um arquivo de 80 páginas, um estudo científico. Você tendo um celular com internet na mão, você consegue fazer um estudo. Com poucas horas bem empenhadas, bem investidas, você consegue um resultado bom nessa pesquisa. Você tem, por exemplo, o Google Trends. Cara, lá você consegue ver a busca por esse tema específico, você consegue ver a periodicidade disso, a expansão disso. Isso é uma ferramenta gratuita. Vou te dar 3 ferramentas gratuitas aqui. Essa é a primeira. Simples. Ah, qual é a complexidade? Nenhuma, cara. Pelo seu celular você entra, enfim, é bem simples. Se você colocar no YouTube aí como mexer no Google Trends, cara, vai aparecer 1 milhão de vídeos te ensinando a fazer isso. Você percebe como muitas vezes é só realmente, às vezes, a gente enxergar ou ter a noção do caminho que a gente precisa percorrer? Não significa que é uma coisa extremamente complexa. Vou te dar a segunda ferramenta. Segunda ferramenta para você conseguir enxergar isso. A própria busca do Instagram, TikTok, rede social. Pesquisa lá as hashtags relacionadas, sei lá, direito, advocacia na sua cidade, coloca o nome da sua cidade. Vai ver nos perfis, as postagens. Poxa, será que tem bastante mercado? Será que tem bastante postagem, bastante conteúdo nesse segmento? Aí você já consegue ter mais uma noção e percepção, não apenas do tamanho do mercado, mas né, qual que é o volume, quantas concorrentes, entre aspas, estão aí brigando com você. Você consegue ter uma percepção muito boa. Vou te dar mais uma ferramenta aqui. Grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, LinkedIn. Cara, esses grupos, a gente consegue ter muita percepção, né? De quem o pessoal está indicando, qual tipo de serviço. A gente consegue ter noção do tamanho do mercado. Você entende que não é complexo? Às vezes a gente só está procrastinando porque a nossa mente já configura, poxa, é um negócio muito difícil. Leitura de mercado. A gente imagina, poxa, quem faz leitura de mercado é Coca-Cola, Pepsi, é Ambev. Cara, não, você com o seu celular na mão, você consegue fazer uma leitura de mercado, consegue fazer uma investigação. Esse é o primeiro ponto que você precisa ver. Tem mercado para isso? Qual é o tamanho do mercado? Segunda pergunta que você precisa responder quando a gente olha para esse tipo de mercado. O mercado está crescendo ou ele está encolhendo? Como assim, Matheus, crescendo e encolhendo? Ele está aumentando ou está diminuindo? Porque acontece, em relação a isso, a gente tem exemplos de comércio, sempre eu acredito que seja o melhor exemplo disso. Prestação de serviço também, na verdade, todos os segmentos a gente consegue. Vou te dar um exemplo. Você lembra, há uns tempos atrás, que todo mundo tinha na mão girando um spinner? Quando lançou isso, era relativamente difícil de achar, caro. Hoje, se você for no centro da sua cidade,
nessas lojinhas que vendem um monte de coisa assim, você vai achar aquilo lá de brinde. R$ 1. Por quê? Porque é um mercado que ele começou, mas ele caiu. E essa é uma tendência natural de basicamente todas as coisas, né? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Você lembra das pulseiras do equilíbrio? Lembra da pulseira do equilíbrio? Que o Ronaldo Fenômeno usava? Vocês são muito novinhos, cara. Preciso de uma equipe mais velha. Tinha uma pulseira do equilíbrio. Eu conheço um cara que ele ganhou muito dinheiro com a pulseira do equilíbrio. É Power Balance o nome dela, eu acho. Daí depois, o que aconteceu? Passou o hype, o cara ficou com o estoque lá. Beleza, mas ele ganhou. Então você precisa ter a noção de que, cara, será que o meu negócio, essa onda, isso que eu quero surfar, o meu negócio, ele está crescendo ou ele está diminuindo? O que será que está acontecendo? Então você percebe que existe uma variação e uma oscilação muito grande no mercado, e isso é bom porque isso te dá também a possibilidade de entrar em mercados que estão extremamente consolidados. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ovo, cara. Ovo. Qual que é a complexidade de comprar ovo? Absolutamente nenhuma. Eu quero ovo, geralmente eu vou no mercado, né, nos bairros mais residenciais, assim, passa. Eu lembro que onde eu cresci passava carro do ovo, vendendo carro do ovo, não sei o quê. Normal. Mercado, você fala assim, é um mercado expansivo, é um mercado extremamente, poxa, em alta, tal, mas ele existe. Existe consumo de ovo. O que acontece? Um cara falou que as galinhas dele eram mais felizes. Por ser mais felizes, elas botavam ovo de maneira mais confortável, tinha algumas diferenças no ovo e tal. O cara reformulou um mercado consolidado, o cara reformulou um mercado que vende ovo. E ele criou a marca dele de ovo feliz. E tá estourando de vender e enfim, acontece, né? Esses dias eu tava olhando no shopping uma marca também de franquia, eu acredito, não sei exatamente se é franquia ou não. Os caras reinventaram o milkshake. É uma loja que só vende milkshake. Poxa, com tanta loja vendendo milkshake, por que alguém criaria alguma coisa do milkshake? E o cara conseguiu reinventar o jeito de vender o milkshake. Colocou 1 milhão de sabor e milkshake alcoólico, enfim. O cara reinventou o mercado. Por isso que é extremamente importante a gente estar analisando. Poxa, o mercado que eu vou investir, ele está em alta ou ele está caindo? Se ele está caindo, é um ponto de atenção. Se ele está em alta, será que ele vai se manter por muito tempo? Ou é um mercado consolidado? Poxa, é uma coisa que já existe há muito tempo e sempre vai existir, porque todo mundo consome ovo, por exemplo. Enfim, todo mundo consome, sei lá, açúcar, sal, enfim. Então, o fato de uma coisa existir há muito tempo não significa que eu não consigo entrar nela, mas eu consigo isso através de uma análise. Eu preciso parar e pensar sobre o meu mercado. Eu preciso olhar para isso. Como que estão fazendo? O que estão fazendo? O que eu posso fazer para me diferenciar? Para ser uma coisa extremamente disruptiva ou não necessariamente disruptiva. Uma coisa que eu gosto de falar muito, cara, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala, poxa, aquele cara teve uma ideia sensacional. Ele teve uma sorte, cara. O cara conseguiu ter uma sacada e não sei o quê. Quando a gente fala que o cara é gênio, que o cara teve uma sacada, a gente, na verdade, está diminuindo o mérito, porque isso não faz diferença absolutamente nenhuma. Na verdade, a gente vê que os grandes empresários, as pessoas de alta performance que conseguem dar resultado e gerar dinheiro de verdade com as empresas, a gente vê que, na verdade, eles copiaram alguma coisa e falam abertamente. Não existe absolutamente nenhum demérito. Por que você vai querer reinventar a roda? Tá tudo pronto. É só copiar, dar uma reformulada, melhora, aplica a sua identidade e bota para frente. Eu sou um cara que tenta copiar tudo que está sendo bom. Tento compilar as coisas que estão fazendo. Poxa, eu não preciso descobrir um novo jeito de fazer. Cara, eu posso? Claro que eu posso. Mas se tem alguma coisa dando certo, por que eu já não começo por aqui que está funcionando? E eu vou copiando de setores que está funcionando. Mas como que a gente faz isso? Analisando o mercado. Não é fechado dentro do meu negócio, eu vou abrir o meu negócio desse jeito,
porque eu falei para minha mãe que a ideia era boa, para minha mãe, a minha ideia, ela falou que era uma ideia excelente. Minha mãe que não tem absolutamente nada a ver com o meu mercado. Entende? É extremamente importante você analisar isso. Terceira pergunta que você precisa se fazer antes de abrir o seu negócio ou nesse exato momento que o seu negócio está aberto, funcionando, para se manter sempre atualizado e competitivo no mercado. Quem são meus principais e verdadeiros concorrentes? Por quê? Por que verdadeiros concorrentes, Matheus? Existem falsos concorrentes? Existem falsos concorrentes. Vou te dar um exemplo. Se eu abrir uma hamburgueria hoje e falar que o McDonald's é meu concorrente, eu estou mentindo. Não é meu concorrente. Eu não estou brigando com ele. De maneira nenhuma. Entende? Então eu tenho que ver quem são de verdade as pessoas que brigam equiparadamente comigo. Entendeu? Uma coisa muito importante é a gente fazer essa análise de preço, o que eles entregam, o que eles estão cobrando, qual que é a experiência que o cliente está tendo lá dentro. Poxa, dá um exemplo aqui de uma coisa que está na minha frente, filmagem. Hoje é uma coisa que está muito em exceção, vários videomakers, tal, ficando rico, enfim. Cara, o que eu preciso entregar? Será que eu preciso entregar alguma coisa diferente? Ou o que eu consigo fazer para entregar um valor a mais para o meu cliente? Quem são os meus concorrentes videomakers e pessoal de mídia, captação de áudio, enfim? Quem são essa galera? Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura muito ruim de prestação de serviço. Entrega de produto, até que não. Mas prestação de serviço, infelizmente, é nivelado por baixo, não é por cima. Então, eu falo isso com muito pesar no meu coração, que se você entrega a sua prestação de serviço até o fim, você já destaca de, sei lá, 70%, 80% do mercado por entregar. Se você entrega com qualidade, você já está para um outro patamar absurdo. Agora, se você consegue, além de entregar com qualidade, levar o valor para o seu cliente, aí a gente está falando da nata da sociedade empreendedora. Entendeu? Eu conheço, por exemplo, pessoal que mexe com construção civil, engenheiros, empreiteiros grandes, né? Esses caras, na maioria das vezes, eles não priorizam nem a qualidade absurda do serviço. Tem a qualidade mínima que precisa atender, o cara precisa ter um requisito, que é entregar o serviço. Você que está assistindo esse vídeo, você já construiu uma casa, já precisou fazer alguma reforma, alguma coisa? Algum prestador de serviço já abandonou a sua obra no meio do caminho? Já abandonou o seu serviço no meio do caminho? Você já fechou um contrato com alguém e essa pessoa nunca mais apareceu? Essa é a realidade do Brasil. Então, através desse tipo de análise, o que o mercado... Poxa, o boca a boca. Pergunta, né? Pesquisa oculta. Não existe nada de errado nisso. Você está fazendo uma pesquisa de mercado. Pergunta para o seu público-alvo, tenta entender o seu público-alvo, o que ele espera, o que ele entende como uma experiência legal, uma experiência boa. Esse tipo de pergunta a gente precisa não apenas responder para o nosso plano de negócio, mas também para a continuidade do nosso negócio dia após dia. A gente precisa, vez ou outra, visitar esse tema e de vez em quando sempre reavaliar, ter rotina. E aqui eu queria abrir um parênteses muito grande. Eu vejo muita gente pregando, tipo, o fim da rotina, que a rotina é uma coisa ruim, o empresário tem que sair da rotina e tal. Cara, é justamente ao contrário. A rotina é o que vai te trazer clareza, a rotina é o que vai te trazer muitas vezes cultura dentro da sua empresa. Mas esse é um tema para um outro vídeo. Mas não trate a rotina como um inimigo. A rotina, ela é uma aliada para você. Tenha como rotina fazer uma pesquisa de mercado periodicamente. Quem são seus concorrentes reais, verdadeiros hoje? E a quarta pergunta que você precisa se fazer com muita seriedade e muita honestidade responder. Qual é o seu posicionamento único? Depois de mapear tudo isso que a gente falou, você precisa enxergar com clareza o que você faz
que te torna único. Você tem que perseguir isso para se diferenciar. Hoje, por isso que a gente vê muitas vezes o pessoal falando sobre nichar o negócio. E eu concordo com isso, porque quem atende todo mundo, na verdade, não atende ninguém. Né? Você não consegue concentrar suas forças especificamente. E às vezes, você mirar todo mundo, você tem uma fração muito pequena de um valor muito grande. Se você mirar um público específico, você consegue atender uma demanda e ter um market share, que é um domínio de mercado, muito maior do segmento. Porque você vira uma referência sobre o assunto. Faz sentido? Poxa, eu sou um cara que eu tiro foto só de casamento, faço um trabalho legal sobre isso. Cara, tem uma pessoa que tira foto sobre casamento. Sou uma pessoa que tira foto. Ah, preciso de alguma coisa. Preciso tirar uma foto de um casamento. Do meu bebê. Ah, eu conheço uma pessoa que tira foto. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tira foto só de bebê. É o canal para você. Você entende que você consegue nichar e você consegue atrair mais? Porque por mais que você foi mencionado, o fato de você estar nichado te torna especialista, te dá autoridade. Então você precisa identificar com clareza o que exatamente te torna diferente dos outros. Eu formulei uma frase aqui porque se você conseguir formular e preencher essa frase com clareza, com pensamento rápido, significa que você está maduro, no sentido de posicionamento que te torna único. A frase é a seguinte: eu sou a única opção que resolve o problema X para o público X através de... Se você conseguir completar essa frase com clareza, significa que você está maduro referente ao seu posicionamento que te torna único, ou que se faz te diferenciar. Se você não consegue preencher essa frase com clareza, significa que você precisa amadurecer um pouco mais isso. Isso é extremamente importante e relevante para o seu negócio. Você tem que ter clareza no que você vai atender. Isso não significa, sendo bem sincero, voltando para o exemplo da câmera, você acha que uma pessoa que é especialista em tirar foto de bebê, ela não consegue fazer, por exemplo, o ensaio de uma gestante ou ensaio de um casamento? Emily, você que é a da câmera aí, você acha que existe alguma diferença? Por mais que tenha alguma particularidade ou outra, mas você acha que a pessoa está em impossibilidade de fazer um serviço ou outro? Não. Mas existe uma diferença. E você precisa separar isso em dois grupos. Quais são esses grupos? Para quem eu vendo e quem me compra. Como assim? Você tem que vender para um grupo específico. Todo mundo pode te comprar, mas você precisa vender para alguém. Eu vendo foto para gestante. Eu vendo contabilidade para açougue. Poxa, mas se chegar uma casa de ferragem, Matheus, você consegue me atender? Claro. Claro que eu consigo. Óbvio. Você entende que o seu posicionamento que te torna único, ele vai fazer com que você niche e consiga crescer muito mais do que se você estiver pulverizado e sem força, sem autoridade, sem relevância, sem nenhum assunto. Toda vez, por menor que seja o seu concorrente, mas ele tem um posicionamento de autoridade, ele vai conseguir te superar na expectativa. Lembrando, de prestação de serviço, de produto, enfim, de qualquer segmento. A gente tem que pensar exatamente isso. E é isso, pessoal. Recapitulando as 4 perguntas que você precisa se fazer quando a gente fala de pesquisa de mercado. Você precisa ter isso na sua mente. Primeira pergunta: o mercado é grande o suficiente? Segundo, o mercado está crescendo ou ele está encolhendo? Está crescendo ou está encolhendo? Terceira pergunta: quem são os meus concorrentes? Quem são as pessoas que eu estou concorrendo? Quem são as empresas? E a quarta e última pergunta: qual é o meu posicionamento que me torna único? O que me faz ser diferente? Por que o pessoal vai escolher me contratar, comprar o meu produto e não comprar um produto genérico? O que vai me tornar, entre aspas, único? Isso vai te dar isso vai te dar uma clareza do seu negócio e vai te dar um norte.
Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qual que é o problema disso? Você pega o caminho da direita, quando você dobra à esquerda, dobra à direita de novo, quando vê você está rodando em círculo e você não foi para lugar nenhum. Você precisa ter um objetivo claro. Por isso que o plano de negócio, que parece uma coisa muito, poxa, muito grande e tal, não, é uma coisa de quem sabe o que quer. E todo mundo que abre uma empresa precisa minimamente saber o que quer. Senão você vai entrar para a estatística. O que é, a cada 3 empresas que abrem, uma fecha em 2 anos, sem dinheiro, ferrada, com uma pessoa física extremamente frustrada, destruída financeiramente, na maioria das vezes, e, enfim, travou ali a sua vontade de empreender para o resto da vida e conquistar aquilo que efetivamente quer. Galera, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero de coração que isso ajude vocês, porque eu tento trazer aqui aquilo que eu sofro, aquilo que eu passo, que eu sinto na pele. E esses são assuntos pertinentes que eu já passei, que eu vou passar, que eu ainda estou passando, que realmente retrata a realidade do empresário. Por isso, se esse conteúdo foi relevante para você, se te fez ter algum tipo de insight, enfim, te trouxe algum pensamento, alguma sugestão, coloque no comentário para agregar também para as outras pessoas, para mim também, né? Eu gosto sempre de falar que isso é uma troca. Então, enquanto eu ensino, eu acabo aprendendo com vocês também. Enfim, acaba sendo uma troca muito saudável de pessoas que têm um fim, um objetivo igual, que é o quê? Sucesso da nossa empresa, da nossa vida pessoal, particular, enfim, não apenas empreendendo num CNPJ, mas dentro de um CNPJ dos outros, né? Eu comecei desse jeito, a gente já falou algumas vezes sobre isso, vou trazer mais assuntos sobre isso, que nós não precisamos usar este conhecimento apenas, poxa, Matheus, eu não tenho CNPJ ainda. Absolutamente não. A gente começa, não tem coisa melhor do que empreender sem risco nenhum, né? Então é isso. Se foi relevante para você, também compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, que acha que vai agregar alguma coisa no comportamento, no pensamento da pessoa, enfim, no posicionamento como empresário. Do mais é isso. Até o próximo vídeo. Lembrando que todo dia tem vídeo nesse canal, viu? Então se você não se inscreveu, primeiro deixa seu likezinho no vídeo para ajudar, né? Ajuda o pai. O pai é blogueiro agora. E também coloca a sua inscrição aqui. Faça a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo de nenhum dia. Beleza? É isso, galera. Até o próximo conteúdo. Deus abençoe a vocês.